Olha, você vai ver agora uma cena de violência, onde uma mulher aparece batendo num homem. O que está por trás dessa história é inacreditável. Nós temos aí um flagrante, é um abusador no momento em que ele teria abusado da própria mãe. E aí a revolta e por isso essa imagem. Os outros filhos da vítima, junto com os vizinhos dela, entraram na casa para ver se a idosa de 68 anos estava passando bem e de repente pegaram essa cena do filho lá. Horas antes, ela tinha tomado medicamentos porque não havia se sentido bem durante uma reunião de família. Esse caso aconteceu em Betim. Outros detalhes você acompanha na reportagem da Micheline Kubitschek. As imagens são pesadas, perturbadoras e impossíveis de serem exibidas. No único trecho capaz de ser mostrado, aparece uma mulher agredindo o homem depois de um flagrante. Na hora, não é nada comigo. Você tá batendo. O abusador de 49 anos foi encontrado por parentes sem roupa, deitado ao lado da mãe. A idosa, muito debilitada, tem 68 anos. Ela estava despida e suja. Exato, a gente tem imagens da cena que realmente é chocante, justamente porque os familiares acionaram vizinhos e aí tinha uma série de populares ali, começaram a registrar o momento, acionaram também a polícia militar e com isso foi possível que o autor fosse autuado em flagrante. Inclusive, ele teve que ser direcionado ao posto médico porque os populares também quiseram reagir diante daquele fato assustador que foi identificado ali. Segundo a polícia, no dia do crime, a idosa estava com os outros filhos. Ela se sentiu mal, foi medicada e levada para descansar em casa. Depois de algum tempo, os parentes foram conferir se ela havia melhorado. Eles estranharam a porta do quarto estar travada com a cabeceira de outra cama. Ao entrarem, se surpreenderam com a cena. Constataram, identificaram já os dois seminus em cima da cama, cobertos apenas com um lençol. A delegada responsável pelo caso conta que o homem morava com a mãe e com o pai, também debilitado, e já havia registros contra ele. Tinha um histórico de agressão, de violência doméstica em desfavor da mesma vítima. Então, reforça aí que não foi um ato isolado, que já havia um cenário de violência e agora, infelizmente, chegou uma conduta tão grave, tão aterrorizante quanto essa. A polícia foi chamada e o homem foi preso em flagrante. O abusador tentou se justificar, mas para a polícia não restam dúvidas de que o estupro aconteceu. Ele simplesmente alegou que ele tem o costume de andar nu pela casa e que a mãe havia convidado para que ele deitasse com ela. Porém, quando os familiares deixaram a genitora na residência, ela não tinha qualquer condição de manifestar qualquer consentimento sobre isso e a porta estava trancada. A delegada destaca um cenário que se repete: o abuso a vulneráveis cometido por pessoas próximas, muitas vezes familiares. Realmente é bem comum, infelizmente, que aconteça entre pessoas que estão no mesmo círculo, no mesmo convívio social. E os idosos é uma situação ainda mais complicada, né, numa questão como essa, uma vulnerável, e a atenção dos familiares, de não deixar sozinha, desamparada. Em casos como este, com flagrante, a polícia tem que ser acionada imediatamente. A orientação é sempre conter o autor, claro, e acionar a polícia, porque a polícia, sim, faça a devida prisão, apreensão e possa, sim, ele ser responsabilizado pelos atos. A idosa foi acolhida por programas sociais. Em razão também de toda essa gravidade, agora ela está sendo atendida e certamente esse filho, o autor, não voltará a residir com ela e agora também ela tem medidas protetivas que a resguardam de não ter essa aproximação do autor. E o marido dela também é idoso e também debilitado, né, doutora? Certamente é uma família que precisa de uma assistência, precisa de um apoio, porque são dois idosos debilitados e, para isso, a gente tem os órgãos assistenciais também que estarão prestando todo o apoio necessário para essa família. O homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Mesmo com a experiência em casos de abuso, a delegada disse ter ficado em choque com o que viu. Certamente é um caso que impressiona. E por mais que eu atue nesse cenário de violência doméstica, de abuso sexual, são condutas que jamais eu terei condições de banalizar. Cada novo caso que chega aqui, como esse, é realmente de se escandalizar, se assustar e se indignar. Na hora.